Bem-vindo mais um Todos Nós, mais uma semana. A gente tá aqui juntos, sempre com os assuntos que a gente entende, né, Blenda? Que faz parte da nossa construção como indivíduo, como pessoa. E hoje a gente vai trazer um assunto bem interessante, que é a transição de carreira. E antes de apresentar a nossa convidada, vale essa introdução, porque tem dados bem interessantes aqui, ó. O Brasil ocupa o 7º lugar no ranking mundial de empreendedoras, com mais de 30 milhões de mulheres envolvidas com algum tipo de negócio próprio. Esse dado é do Sebrae, né? Esse número representa cerca de 34% do total de empreendedores do nosso país. E aí, olha só o que é interessante aqui, ó. Uma em cada 4 dessas empreendedoras iniciou sua jornada depois dos 35 anos. Gente, fazer transição de carreira, cuidar do próprio negócio, isso é um desafio tremendo. Já é para nós homens, e eu posso falar que eu tenho meu próprio negócio, mas imagina para a mulher. E a gente quer trazer exatamente todo esse debate aqui com uma convidada mais que especial, que é a jornalista, apresentadora, influenciadora Karina Godoy. Bem-vinda. Ai, que delícia. Bem-vinda, obrigada. Karina. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Estou muito feliz pelo convite. Acho que a conversa vai ser bem valiosa. Com certeza. A gente também, né, Blenda? Sim. Karina, como que foi seu primeiro passo ali, que você tem toda uma história na televisão, em um dos maiores veículos de comunicação, posso dizer até do mundo, né? Sim. E como que foi para você, que você teve o start ali, falando alguma coisa precisa, não tá mais no lugar, né? Porque eu acho que é a primeira sensação que a gente sente, né? Aonde foi que desencaixou e virou a chavinha? Eu tinha 40 anos, foi o ano em que eu fiz 40 anos. Eu falo que foi meu ano apocalíptico, assim, porque tudo aconteceu em 2022. E eu acho que, para mim, começou na pandemia, porque a gente teve essa questão de qualidade de vida, de tempo, né? O que tá acontecendo? Eu posso morrer amanhã. A gente sabe que a gente pode morrer amanhã a qualquer instante. Mas ali ficou muito mais evidente. Então, ali começou a pegar um pouco. E a minha filha, que hoje tem 6 anos, quando eu saí da TV, ela tinha 4. E a gente sabe que você é mãe, avó, Sim. como demanda. Eu acho que também não dá para dizer que é para todo mundo, né, essa transição, né? Porque às vezes você pode fazer uma transição internamente mesmo, dentro da própria empresa, empreender de outras formas. Mas, para mim, a qualidade de tempo com a minha filha também começou a pesar. Porque para o jornalista é muito uma vida de pior que médico, eu acho, né? Porque a gente tem plantão final de semana, tem feriado. Então, aquilo começou a pesar depois dos 2 aninhos dela, bem na fase da pandemia, porque eu nunca estava, em nenhum momento. Às vezes, na festinha da escola eu não podia estar. E aquilo começou a pesar para mim, como mãe também. E eu pensava, eu posso estar muito mais tempo com ela, ter essa qualidade de tempo com ela. E ela nunca falou nada, porque eu sempre também coloquei que a mamãe era muito feliz trabalhando. Para mim, o trabalho sempre foi uma parte, assim, da minha felicidade, como Karina, né? Sim. Como mãe, ok, mas como Karina eu preciso do trabalho. Então, nunca quis estar em casa só com ela. Tudo bem também para quem quer, né? Mas para mim, essa questão de estar fora, de me colocar como jornalista, como comunicadora, faz muito sentido. E ela nunca falou, mas ela falava, você vai de novo hoje? Mas hoje é sábado. Mas a mamãe precisa, a mamãe gosta. Então, eu também nunca coloquei o trabalho como algo ruim. Mas hoje, depois que eu saí, para ela sempre fala assim, mamãe, eles estão lá trabalhando para você, quando ela assiste a TV. E hoje você está comigo, né? Então, eu vejo que ela sente essa diferença, porque eu posso levar para a escola. Claro que não são todos os dias, mas eu posso buscar quando eu consigo me programar. Você tem mais autonomia com o seu tempo. Exato. É difícil administrar, a gente vai falar sobre isso também. Vamos. Mas esse start começou com a maternidade, que eu acho que ela muda muito a gente como mulher, né? Eu tive essa transformação também. E a pandemia, né? Eu acho que a pandemia trouxe também essa mudança de... E se eu morrer amanhã? Será que eu fiz tudo que eu queria? Talvez não.
Então, eu sentia que eu tinha muito mais coisa para fazer aqui fora, muito mais coisa para realizar. Uma empresa grande, ela tem as suas limitações, né, assim, de tempo. E o meu tempo, eu tentei muitas coisas internamente e tal, tentei mudar ali em algum momento, mas eu vi que ela ia demorar muito para acontecer, né? O tempo era outro. E eu não queria esperar mais. Então, eu decidi sair com muita gratidão. Até outro dia vocês falaram sobre gratidão. Então, assim, não tenho problema nenhum com o trabalho. Inclusive, quando eu saí, tive salva de palmas na redação. Meu chefe abriu a porta e falou, estou abrindo para você poder voltar um dia. Então, foi uma saída muito bonita. Eu sou muito grata pelo que eu aprendi, pelos contatos que eu fiz. Faz parte da minha história, né? Mas ali, era como se eu falava para o meu marido, eu acho que era um fim de casamento. Eu tinha essa sensação de estar indo dormir com aquela pessoa, que era o meu trabalho, né? Como se eu deitasse naquela cama e não sentisse mais nada. Eu tinha um amor que tinha se transformado, porque era o meu sonho estar ali, e como é que eu não queria mais? Então, aquele último ano, ele foi muito difícil para mim. Eu chorava todos os dias, como se fosse uma despedida mesmo. Tipo, hoje é o último outubro que eu tô aqui. Hoje é o último dia de novembro. Então, assim, eu ficava sofrendo internamente, porque era um sonho para mim, desde a faculdade. Quem não queria estar na Globo como jornalista, né? Claro, claro. Então, foi uma coisa que eu fui vivendo aos poucos, mas eu acho que nos últimos 2 anos, antes de sair definitivamente, foi bem difícil, assim. E Karina, e como é acordar no dia seguinte? Nossa! Né? Nossa! E durante 11 anos você teve uma rotina prevista. Essa é uma diferença. Quando a gente é autônomo, a gente constrói a rotina da gente, que depois vira quase uma empresa também com horários e tudo mais. Mas quando você sai depois de 11 anos e você acorda no outro dia, ou você já tinha alguma coisa engatilhada? Mas eu queria saber de você como é que foi o dia seguinte dessa decisão. Ressaca. De tudo, de choro, de todo mundo querendo falar comigo, porque eu não avisei as pessoas que eu ia sair. Foi no dia. Eu só falei com a minha equipe umas semanas antes. O meu chefe já sabia há uns 3 meses, né? Os chefes maiores também. Mas a minha equipe eu avisei uma semana antes, porque eu sou muito chorona, eu sou muito emotiva. E eu não queria ficar chorando, eu já estava sofrendo, sabe? Eu não queria que todo mundo ficasse ali me perguntando as coisas. Então, no dia que eu saí, eu mandei um e-mail, disparei o e-mail, tipo, aquele e-mail de despedida que eu já tinha escrito há muito tempo. Disparei e falei, agora eu vou. Só que aí chegou uma pessoa da minha equipe e veio se despedir, tipo, chorando já. Aí eu falei, gente, agora? E nisso as pessoas conseguiram ter tempo de ler o e-mail. E aí começou aquele burburinho de, meu Deus, como assim, tal? Porque eu tava num cargo bom, eu tinha uma certa estabilidade. Então, por quê? Pra onde você vai, né? Era essa a pergunta. E eu não ia pra lugar nenhum, eu ia empreender, né, com as minhas coisas. Então, o dia seguinte foi um dia da ressaca, assim. Eu acordei, eu falei, meu Deus. Era dia 1º de dezembro de 2022. Eu acordei assim, nossa, e agora? Por que eu começo, né? Por onde eu começo? E você não tinha nada ainda formatado? Eu tinha a palestra, porque em 2022 eu lancei o Calma, Você Não é Mulher Maravilha, que é esse livro aqui que eu trouxe, né? Você lançou em fevereiro de 2022. E aí, eu já fazia treinamentos em comunicação, no corporativo, mas eu não divulgava, porque como jornalista, a gente não podia também colocar marcas envolvidas no Instagram, essas coisas assim. Tinham contratos que não podiam, né? Então, eu não podia divulgar. Eu tinha muito do boca a boca. Eu falava com as pessoas, olha, eu tenho esse treinamento e tal. E a palestra nasceu depois do livro. Então, em 2022, eu comecei a ser convidada para falar sobre esse tema de autocuidado, de autossabotagem, né? Dentro das empresas com as mulheres. Que aí eu falei, gente, meu olho tá brilhando aqui fora. E foi essa até a frase que eu usei pro meu chefe, meu olho está brilhando lá fora. Com a palestra e tal. E aí, então, eu tinha esse propósito de começar a desenvolver melhor o talk dentro das empresas, mas eu tinha que trabalhar isso. Então, o meu dia seguinte foi, tenho que falar com as pessoas, agora eu posso divulgar no Instagram, agora eu posso falar o que eu tô fazendo, né, nesse off. Mas o livro já estava escrito? Já estava, ele saiu em fevereiro e eu saí em novembro. Então, de fevereiro a novembro, eu fiz muitas palestras, mas eu não divulgava, assim, vez ou outra, tá? Mas eu tinha ido para empresa grande, eu tinha ido para Belo Horizonte, sabe? Eu tinha ido para outros lugares que eu não podia falar.
E aquilo tava me dando muito mais quentinho no coração, sabe? Assim, como se fosse um propósito mesmo. Porque esse livro é um compartilhar de histórias, ele fala sobre maternidade e tal. Mas eu sentia que a minha conversa era com as mulheres, né? Com aquele meu momento de 40 anos. Nossa, eu tô na flor da idade, né? Total. Tem muita coisa para fazer, com mais maturidade, com muito mais aprendizado e tal. Então, esse meu dia seguinte foi, vou me organizar. Mas em momento algum você pensou, será que estava no momento? Não, na hora que você saiu, aquilo já estava consumado em você. Já, eu tinha muito medo, não vou dizer que não, mas era um medo mais assim de questões financeiras. Pra mim. Porque meu salário nunca foi um acessório dentro de casa. Então, a gente já tinha essa conversa, eu e meu marido, né? Sobre quando eu saí, vários benefícios que eu tinha de convênio, de coisas assim, que pesam no orçamento de qualquer família, né? Claro. Então, quando eu saí, eu tinha muito medo do financeiro. Então, assim, meu Deus, e agora? Porque a estabilidade de uma empresa, né? Que todo dia você tem, todo mês você tem lá seu dinheiro, tal dia, pagando suas contas, para mim isso é maravilhoso. Mas e agora? Por onde eu começo? Então, esse era um ponto. E aí, essa conversa com meu marido também durou muito tempo, né? E ele sempre me apoiou, tal, mas todo mundo tinha um pouquinho de medo. E muita gente falava assim, nossa, você é corajosa. Eu falava, gente, não é coragem, é vontade. Porque se eu pensasse muito, eu não faria, né? Para que eu vou sair de um lugar que tá tudo certo, tá tudo bem, vou continuar. Como muitas pessoas ficam 20, 30 anos na empresa, tal, vou continuar aqui. Mas alguma coisa mexia aqui dentro, assim. Então, esse sentimento de vou com medo mesmo, sabe? Que todo mundo brinca. E é interessante, porque o que você havia se proposto a fazer como empreendedora da tua própria carreira, continuava a usar a tua expertise, que é a comunicação. Mas agora uma comunicação escolhida por você nos temas que te interessam, para pessoas que te interessam. Exatamente, porque o jornalismo, ele é muito... As notícias são difíceis, né? Então, eu não queria também mais falar muito sobre isso, sabe? Sim. Eu queria ter conversas mais leves, mais gostosas, que estavam fazendo parte da minha vida, né? Que é disso também. Então, eu me sentia mais no meu lugar, na minha zona de conforto ali. E é claro que tudo que eu vivi... Eu trabalhei no rádio, eu trabalhei na TV. Então, tudo isso me dava munição para conseguir construir. Só que é diferente, né? Porque no corporativo as pessoas não me conhecem. Estão conhecendo aos poucos. Então, eu tinha que me apresentar. E eu nunca tive um agente, alguém assim. Então, eu ia lá, procurava quem era a pessoa do marketing, do RH. Batia, falava, olha, quero te mostrar meu produto, meu serviço. Então, eu sempre fui muito caruda nesse sentido, né? De me mostrar, de falar. Olha, tô aqui, quer conhecer meu trabalho, né? Eu já trabalho com isso há muito tempo, sou comunicadora, adoro o que eu faço. Então, esse brilho no olho, quando a gente fala para mim, assim, quando eu faço uma reunião e conto, né, sobre o que é o Calma, quais são os produtos que eu acabei desdobrando, né, por conta disso, eu acho que isso também convence, de certa forma, as pessoas, sabe? Quando eu olho, eu falo, gente, olha com quem eu falei e tal, olha, né, fui ousada. Mas eu acho que é um pouco disso, quando a gente acredita no que a gente tá levando de trabalho, Eu sempre acreditei, nunca tive esse problema de, será que é bom? Eu sabia, não, isso é bom. Eu acho que essa confiança no produto, né, de que ele pode crescer, isso ajuda também, sabe? Bastante. Né? Aliás, ontem eu estava vendo, não me lembro, mas um desses reels que vão aparecendo e tinha um empresário falando exatamente sobre isso, né? Quer dizer, o segredo está no seu produto, né? Quanto você confia no produto que você oferece. Eu acho que isso faz toda a diferença na hora de você apresentar esse produto. Sim. Né? E esse produto que você apresenta, entendendo o que você está dizendo, ele tem a ver com a tua identidade, não é? Sim, ele é totalmente Karina. Tanto que ele uma é vez, biográfico, né? Autobiográfico. Exato. Quando meu marido fez a primeira reunião comigo, junto com uma empresa, quando a gente vendeu a Experience, né? Que é esse evento aberto ao público, que você inclusive foi, que foi maravilhoso. Foi ótimo. E aí, quando a gente fez uma primeira reunião, ele falou, meu Deus, mas você é muito você na reunião, né? Porque eu também não fico floreando muito, eu não quero falar diferente, eu quero ser eu. Porque eu acho que isso, a verdade também ajuda a vender as coisas, sabe? Muito. E outro dia você falou de produto, né? Eu assisti um filme, acho que era Fome de...
Ai, eu não lembro agora o nome. Mas era um filme no Netflix sobre um chefe de cozinha, que ele era muito renomado. E ele vendia lá o produto dele. E aí chegou um momento do filme que as pessoas começavam a questionar se realmente aquela comida era boa ou se as pessoas compravam porque aquilo era um produto especial e todo mundo queria ter. Então, eu até falei com meu marido sobre isso, né? Eu fiz uma analogia ao trabalho que em muito momento assim da vida a gente tem um sobrenome de empresa, então a Karina da Globo. Mas eu sempre soube que a Karina era a Karina Godoy. Tanto que quando eu trabalhava lá e eu encontrava, se eu te conhecesse, por exemplo, e você perguntasse, o que você faz? Eu falava, jornalista. Eu deixava o lugar por último, porque para mim, estar lá era importante, mas nunca foi meu sobrenome, sabe? Então, eu me sentia especial como pessoa, como que eu estava agregando, como jornalista, mas eu nunca quis que aquilo fosse o meu sobrenome. Então, quando eu assisti esse filme, eu falei, é muito sobre isso, sabe? Que às vezes a gente se apega a algumas coisas e coloca aquilo como se fosse muito especial num pedestal, mas no fundo é a pessoa, né? Um produto ali. E aí todo mundo quer aquilo, mas não sabe muito bem se é bom, mas eu quero porque é do fulano. Sabe assim? Exatamente. Isso que você está colocando é importante, não é? Porque eu acho que quando as pessoas se aposentam, por exemplo, né? Pessoas que trabalham principalmente no mundo corporativo se aposentam, é muito comum a gente ouvir se essas pessoas não prepararam de uma certa forma esse momento. Quer dizer, agora, por exemplo, né, se eu sou Blenda da empresa tal, agora eu sou Blenda da onde? Será que as pessoas vão me chamar da mesma maneira? Vão me procurar da mesma forma? Então, eu acho que essa questão da transição de carreira tem muito a ver com a questão do próprio apego, né? Sim. O apego que você tem a títulos, a tempos, que muitas vezes terminaram já. Né? Já venceu. O ego, né, também. Tem. Dependendo do lugar. Tem a vaidade, né? Tudo isso que envolve. E como é que você construiu essas relações? Porque, por exemplo, eu tinha muito contato com assessoria de imprensa. Eu não tenho problema com ninguém, porque enquanto eu estava lá, eu sempre fui meio advogada do diabo, então eu nunca tratei, que tem essa meio que rixa, né, o produtor que vai lá, e aí a assessoria, não, porque você tem que me mandar uma nota e tal, tipo, uma coisa meio que eu tô aqui para te questionar. Mas eu sempre quis ser, tipo, olha, pelo amor de Deus, me manda em 5 minutos, porque qualquer coisa, porque eu vou colocar no ar essa notícia, eu preciso da sua resposta, então me manda qualquer coisa. Então eu sempre fui muito apaziguadora nesse sentido. Quando eu saí, várias assessorias ficaram meio que apoiando o meu projeto no sentido, vou te indicar para uma empresa que eu conheço. Então, como é que a gente se relaciona? Porque quando você tá lá, você fala assim, tô aqui, eu tô na maior, eu tô no poder. Mas agora que eu saí, e aí? Então, essas relações que a gente constrói também nesse período, elas são importantes, né? Como é que você trata o outro? Então, graças a Deus, eu não tive esse problema, porque enquanto eu estava lá, eu sempre fui muito, entre aspas, humilde nesse sentido, né? De Sim. não me colocar num lugar como se eu fosse melhor do que o outro. Então, quando eu saí, eu não tive esse problema de ninguém querer me indicar e tal, porque eu sempre trabalhei direitinho, acho, sabe? Não tive esse problema. Essas relações. Ô, Karina, você tá dando todo esse panorama aí da sua saída, da sua relação com as pessoas, também do seu trabalho hoje, né? Do empreender. Mas você sempre teve essa clareza, esse autoconhecimento com você mesma? Porque eu acho que isso também reflete, né, Blenda? Assim, Sim. Quanto menos conflito ali eu vou carregando com o mundo afora, né? Assim, às vezes até por coisas bobas, né? Isso também é um reflexo do que acontece internamente, né? E aí você deu esse exemplo de, eu tô naquele lugar, mas não é isso que vem antes, né? Vem a jornalista, né? É claro que isso é um processo de construção, mas você sempre buscou esse autoconhecimento ali para conseguir fazer essa diferenciação mesmo da Karina com os lugares, porque imagino eu que a Karina mãe, a Karina Sim. a Karina esposa, a Karina, né? E aí para ter esse jogo precisa de autoconhecimento, né? Eu gosto muito. Minha irmã é psicóloga, né? Eu não faço terapia hoje, mas eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, porque para você se conhecer melhor. Eu acho que eu sempre fui muito inquieta. Então, isso me ajudou muito nesse processo. E eu sempre falo que, até que me provem o contrário, essa vida tem que ser a melhor de todas. Então, se algo não vai bem, não tem por que eu estar ali, sabe? Se algo está me causando um desconforto, eu vou mudar.
Então, eu não sou tão racional, eu sou canceriana, né? Então, tenho toda essa coisa do sentimento, mas eu tenho um ascendente em Virgem que me dá um pouco dessa coisa de pé no chão, de organizar e tal. Então, eu acho que essa minha inquietude e vontade de fazer acontecer. Eu tenho muita vontade de crescer, de fazer acontecer, de mudar, de transformar. E eu acho que a minha filha trouxe muito isso, assim. Eu quero oferecer para ela o melhor. O melhor que eu puder, claro, né? Assim, na medida do possível. Claro. Mas ela mexeu muito comigo, do tipo, não posso me sentir confortável aqui, sendo que eu sei que eu posso fazer mais. Eu tenho muito mais para mostrar. E quando eu era criança, até falando sobre isso, eu lembro que meu pai falava, mas você é incansável, tudo que você quer, você consegue. Que eu era insistente, entendeu? E eu sou insistente em tudo. Do tipo, eu tenho um lugar perto da minha casa que eu passo, e é um prédio maravilhoso, lindo, acabou de construir. Não tenho nem um terço para comprar um apartamento ali. Mas eu passo lá em frente, eu tiro foto todas as vezes e mando pro meu marido, tipo, a nossa casa. Minha filha já acredita que a gente vai morar ali. Ela tem uma padaria na frente que ela fala pro garçom, a gente vai morar ali. Porque ela acredita, né, que eu falei, eu verbalizei isso. Então, eu acho que a gente não pode sonhar pouco. A gente tem que ter essa coisa dentro da gente de querer mais, sabe? E isso me ajudou muito, eu acho. Porque meu marido fala, independente de onde você tivesse nascido, das suas relações, eu acho que você seria uma pessoa que você ia. Você ia seguir pra frente, porque eu tenho muito isso dentro de mim. Eu não me conformo com as coisas. Então, por muito tempo lá, que a gente falou até sobre empreender, né? Eu acho que também não é para todo mundo e não precisa ser, né? A gente não tá aqui para dizer, olha, você tem que mudar de lugar, você tem que fazer... Não é isso. Você pode tentar transformações dentro do próprio local de trabalho e tal. E eu tentei muito antes de sair. Várias coisas que me deixariam mais felizes, tentei ir pro entretenimento, mas é tudo muito longo, eu falei, não posso esperar mais, gente. Olha aqui, eu tô borbulhando de ideia dentro de mim, eu preciso mudar. Então, essa minha inquietude, eu acho que ela me leva pra frente, sabe? Assim, eu sempre acredito, tipo, isso vai dar certo. Outro dia eu fui gravar um job de uma marca e um equipamento principal lá que a gente ia usar não estava funcionando. E era um domingo, o técnico ia demorar, sabe aquela coisa, tipo, tudo dando errado, as pessoas mega nervosas, aí chegou a pessoa da agência, ficou aquele negócio, eu falei assim, gente, calma, vai funcionar. Não sei se são os astros, o que é, mas eu falei, calma, vamos tentar aqui. Aí começou um mexer e o outro tal, não sei o quê. O negócio não começou a funcionar. Falei, vai dar certo. Ela, não, vou ter que cancelar. Eu falei, calma, vai dar certo. Então, eu sempre venho com essa coisa de, vamos tentar. Porque a primeira coisa em tudo, hoje em dia, com essa coisa do nosso imediatismo, é o quê? Desistir. Né? Se não deu certo, se vem um obstáculo, não. É igual casamento, né? Primeira briga, não, vou separar. Porque tudo é muito fácil hoje. Separa, sai daqui, né? Não. Peraí, onde que tá o problema aqui? Vamos tentar? Não tá saindo o negócio? Vamos tentar mexer aqui para ver se não resolve? E às vezes é um tiquezinho ali que vai resolver. E você falou uma coisa que eu acho muito importante, principalmente as pessoas que estão nos ouvindo, porque hoje essa palavra empreendedorismo é uma palavra que está aí... Super em alta, né? Super em alta, todo mundo fala em empreender, quero ser empreendedor, né? E eu acho que todo mundo, a rigor, pode ser um empreendedor. Sim. E não necessariamente você precisa ter um negócio seu. Você pode ser empreendedor na tua vida, na vida que você tem no dia a dia, né? Você pode ser um empreendedor existencial, com a tua existência, né? Sim. Então, claro, isso às vezes coincide de você fazer uma transição de carreira, ir para um outro lugar. Mas mesmo quando você está numa empresa, ali dentro você empreende também. Porque eu acho que isso porque você estava falando sobre isso, eu acho importante, né? Falarmos, porque há uma ideia de que quem não é empreendedor é como se fosse uma pessoa acomodada, parada, ou que não vai ter futuro, porque não se trata disso. Existem pessoas, né? E você está falando da tua experiência, que decidem fazer uma
construir a própria empresa. E claro que você vai ter pessoas também trabalhando para você ali na tua empresa, né? Hoje você deve ter você tem uma equipe hoje, um time que trabalha com você, que você conta. 3 pessoas ali. Meu marido é um deles, porque ele já trabalhava com eventos, então ele tem muita experiência, ele me ajuda demais. E ele acredita muito nas minhas coisas, ele dá ideias e tal. E tem mais 2 pessoas que me ajudam também com ideias ou na parte de fazer vídeo e tal. É uma equipe pequena, né? Sim. Eu sou a cabeça, porque tudo começa a sair daqui das caixinhas, né? Sim. Mas eu acho que sem equipe também a gente não funciona. E o que você falou de empreender, também a gente não tá aqui para dizer isso e causar esse comichão, tipo, ai, meu Deus, eu tô empregada, eu sou CLT, então quer dizer que eu sou inferior a quem empreende? Não. Cada um sabe a sua rotina, se quer trabalhar fora, se não quer, no caso de mães, se faz sentido estar um período mais sabático ali com a criança, se não faz. Cada um tem o seu momento. A gente não está aqui para dizer que o que eu fiz está certo e o que você faz está errado. Não, né? Então, tem gente que vai ser muito feliz a jornada inteira na mesma empresa. Sim. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas tem pessoas que têm já essa veia, essa vontade, têm ideias para criar um produto ou um serviço. E são pessoas que vão estar ali empreendendo. Que às vezes não vai caber dentro daquele lugar que ela está. Exatamente. Né? Agora, eu queria dar um salto para a questão, que não é bem um salto, porque acho que a maternidade é outro empreendimento que a gente faz na vida, né? Não deixa de ser. E você acha que a partir da maternidade, a tua relação com o trabalho, o teu olhar para esse dia a dia foi, digamos, a faísca que começou a mexer um pouco nesse quebra-cabeça que parecia que estava encaixado e no final começou a desencaixar? Foi, porque eu sempre acredito que as mulheres, elas voltam incríveis depois da maternidade. Aqueles 6, 7 meses de licença, né, que tem algumas que têm esse privilégio de ter, e eu tive 6 meses mais 1 mês de férias, então foram 7 meses com a minha filha, só com ela, só cuidando dela, recebendo um salário. Tipo, isso é uma bolha, né? São poucas pessoas que têm esse privilégio. Quando eu voltei, eu falei, gente, eu sou outra pessoa. Eu sei fazer muitas coisas. Tenho outras habilidades, porque quando a gente recebe um bebê em casa, imagina, é um negocinho que você não sabe nem trocar fralda direito, né? Como é que eu começo aqui? A gente começa a se conhecer, porque é uma outra pessoa que, embora seja seu filho, você não conhece, você ama de paixão, mas quem é esse serzinho que está aqui agora e tal? Então, as mulheres voltam muito incríveis. E eu acredito que muitas empresas não estão preparadas também para essa mulher que volta, né? E aí, tem até uma pesquisa que uma vez eu li que fala sobre isso, né? Que muitas mulheres, quando voltam, ou são demitidas, ou são colocadas em outro cargo, ou tem a mesa que não é mais dela. Então, tudo isso mexe muito com a gente, né? E aí, assim, os horários são diferentes. Então, por exemplo, quando eu voltei, eu trabalhava antes, eu fazia o Jornal Nacional. Então, eu entrava 1h, saía 9, 10 da noite. Quando eu voltei da licença... Nada longa, né, Karina? Eu fui pedir para mudar. Falei, eu quero trabalhar de manhã. Porque como é que eu ia chegar em casa 10 horas da noite? E aí, eu tive que pedir para mudar. Então, já começa aí, entendeu? Ninguém tem um olhar muito... Será que não é interessante oferecer outro horário? Não estou dizendo só de onde eu estava, mas qualquer lugar, né? Então, assim, a roda vai girando e as pessoas... essa mulher quer trabalhar, ela tem que se encaixar no que tem aqui. E aí, eu pedi, então, eu entrava às 6 da manhã e saía às 2 da tarde. Não levava ela para a escola, acordava, ela estava dormindo ainda. Porém, ela saía 4, 5 horas ali da escola e eu conseguia ter esse final de tarde e noite com ela, que para mim era incrivelmente importante. Mas dentro da empresa, eu acho que a gente tem 1000 habilidades que são descartadas. Né? Surgiu o podcast, por exemplo, na época, quando eu voltei da licença, a gente começou a pensar em falar mais sobre isso. Então, a gente criou esse podcast para a TV Globo, que está lá ainda, que é o Escuta Que Filho é Teu. Está no ar, se alguém quiser acessar, está lá. Foram 2 temporadas. Então, assim, eu queria criar outras coisas. Eu acho que o comichão começou ali, sabe? Se você olhar para trás, foi ali. Sim, e acho que tem uma coisa que muda, né? Não estou generalizando, porque o ser humano é tão complexo que tudo que é humano escapa das estatísticas um pouco, né? Eu sempre tenho alguém para contradizer uma estatística. Mas, de modo geral, quando a maternidade vem, né, para
para nós mulheres, porque para o homem é um pouco diferente a paternidade, eu acho que a gente muda o olhar, né, para o mundo e para a gente. Sim. Então, essa sensação de que você saiu de casa e está muito tempo fora e que tem alguém lá te esperando, era uma coisa que não acontecia antes Sim, com você. Você levou... Com quantos anos você teve a tua filha? Eu tinha 35 para 36. Tá. Já não era tão novinha, né? Assim, hoje em dia até é comum, Sim, né? A sim, maioria das bastante. mulheres tem filho nessa idade. Então, pra mim, assim, o dia que ela ficou que ela foi pra creche, porque eu achei melhor, assim, com medo de, se eu chamar uma babá pra ficar com ela nesse período e a pessoa falta. Então, assim, a creche sempre estaria ali. Então, pra mim, foi uma decisão muito nesse sentido, né? De ter com quem contar. Eu não tenho rede de apoio próxima. Então, eu tinha que ter alguma coisa que nunca ia me deixar na mão. Ela foi umas 2 semanas antes de eu voltar de licença. Eu chorava todos os dias já, pra começar dali. Porque pra eu voltar a ser a Karina, Sim, né? não voltava Não mais. voltava, não era mais. Era outra pessoa. Até meu marido uma vez falou, nossa, mas você mudou, hein? Eu falei, claro! Você me conheceu, eu tinha menos de 30 anos, tinha 25, 26. Tenho 42 hoje. Como é que eu vou ser a mesma pessoa? É impossível, né? Então, assim, saber que ela estava lá, ou que quando ela estava doente, tipo, a creche liga e fala, sua filha tá um pouco febril, tal. Talvez seja melhor buscar. Nossa, eu já largaria tudo. E aí também já era um problema, porque no jornalismo, como é que você larga tudo no meio de um jornal? Sim. Né? Então, assim, você tá com a cabeça sempre em outro lugar. Sempre tá com a cabeça em outro lugar. Por mais que aquilo fizesse bem, eu era muito feliz, né? Eu sou muito feliz trabalhando, mas a cabeça sempre tá em outro lugar. Você tem medos, né? Você tá num carro, tipo, se alguém se bate o carro, se eu morro, se eu fico doente, não pode ficar doente, né? Outro dia eu até falei, mãe, não pode ficar doente. Então, são outras questões, assim, que agora é tudo pra ela. Tem muito por mim também, mas é muito por ela, né? É muito. Se você é avó, então triplica, né? Eu acho que isso é uma vivência diferente de mãe, mas eu lembro, rapidamente, falando um trechinho aí pessoal, eu me lembro quando eu tive a minha primeira filha, e com as outras também foi assim, mas é que a primeira foi a primeira, no Sim. sentido que inaugurou isso. Eu me lembro na maternidade, com aquele bebezinho no colo, e eu dizia assim, eu não posso morrer pelos próximos 20 anos. É isso. Eu tenho que dar um jeito de me manter viva, saudável, funcionando, porque eu tenho um ser para criar, para tornar uma pessoa que seja, né, razoável, o suficiente no mundo. Então, por isso que eu acho que, pelo menos essa foi a minha experiência, você também está trazendo a sua experiência, que parece que é parecida nesse sentido, que há uma transformação. Você pode continuar trabalhando muito, fazendo sua carreira, mas você tem um espaço que uma outra pessoa ocupa. Sim. Né? E é uma pessoa que você tem um longo caminho com ela. Sim, e pra tudo, né, Blenda e Xande? Até pra comprar alguma coisa eu penso 2 vezes hoje, sabe? Mas se eu comprar isso, putz, mas tem que comprar o tênis, tem o uniforme que tá curtinho. Então, tudo você pensa na criança. Você tá sempre num segundo plano. Só que eu acho que tem que ter um cuidado pra não deixar também tudo virar o segundo plano, né? E aí entra essa questão de autocuidado, porque eu demorei muito, por exemplo, pra voltar pra atividade física, que era uma coisa que eu amava. Então, foi depois da pandemia que eu falei, gente, eu preciso voltar. Porque isso me faz bem, é o meu momento de escape, de respirar, de ouvir minha música, de estar ali. E por que eu não estou conseguindo encaixar de novo na minha rotina? Então, a gente tem que também aprender nesse processo a delegar algumas coisas, né? Porque eu fui essa pessoa que, não, eu sei fazer, eu faço muito bem, o meu marido, apesar de ser pai, não sei e tal. Não pode, gente. Porque pai é pai, né? E pior ainda quando você não tem essa figura, não tem alguém em casa que possa dividir, né, essas funções. Eu tenho, e ele faz muito bem. Do jeito dele, tá tudo certo. Nunca fez nada, sabe? Ele sempre tá ali na ativa e tal. Então, eu falei, eu preciso delegar. Ontem, por exemplo, no domingo, vou pra academia. Eu tava com vontade, fui. Ele ficou com ela. E aí, a gente não tem que sentir aquela culpa do tipo, nossa, mas tu deixa... Não, é um momento pra mim. É o meu autocuidado. Então, a gente tem que tomar cuidado, falando nessa parte de psicologia e tudo, de não esquecer da gente, que é muito fácil se perder nesse processo quando você se torna mãe, né? Você ficar sempre nesse segundo plano, eternamente,
E nunca é a sua hora ali. Sempre tá pra criança, pro pai, a cozinha. Que se deixar, você fica cozinhando o dia inteiro, porque toda hora tá com fome. Então, é isso. Eu falo pra minha filha, pelo amor de Deus, agora eu preciso respirar um pouquinho, sabe? Deixa a mamãe... Eu preciso ler um negócio aqui que é importante. E verbalizar as coisas, né? Porque ela já tem 6 anos, então ela já entende muito bem algumas coisas. Claro, claro. E eu acho que isso também passa um aprendizado para a criança, né? De que existem relações que são muito importantes, mas elas não são únicas, Sim. né? Elas são importantíssimas, a gente daria a vida por aquela pessoa, mas elas não são as únicas. E até para você poder estar bem, você precisa cuidar de você, né? Exata, eu sempre falo isso. A Karina vai ser uma mãe mais feliz se a Karina estiver feliz. Não adianta, essa equação nunca vai fechar se eu não estiver bem. E a gente, como mulher, a gente é meio pilar da casa, né? Eu sempre falo, quando você não tá muito bem, parece que as coisas vão desmoronando, assim. Então, tem essa coisa de se cuidar, de se olhar. Então, hoje eu sou muito fiel aos meus momentos de autocuidado, assim, eu não abandono. Karina, na sua experiência falando com tantas mulheres e para tantas mulheres, você acha que nós temos avançado? Médio. É muito engraçado quando eu vou no corporativo e eu solto alguns desses temas, né? E as pessoas ficam se olhando assim, sabe? Do tipo, será que eu realmente estou fazendo isso? Será que eu tô... A gente avança sempre, eu acho que é importante. E quanto mais a gente fala, eu acho que isso já é um avanço. Por exemplo, falar de climatério, menopausa, que é uma pauta que eu incluí nas minhas conversas, porque eu entrei nesse climatério precocemente. Então, acho que a gente tem que avançar. Quanto mais a gente fala sobre o autocuidado, sobre saúde mental, mais a gente vai avançar. Mas eu ainda acho que depende muito da criação que a gente teve, né? Como Sim. mulher, isso influencia muito. A gente ainda vive muito nesse... Não falando sobre feminismo e machismo, mas ainda existe muito. E as mulheres estão ocupando esse espaço. Eu digo que da minha geração para frente está muito mais forte, porque a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que não fez faculdade e das minhas amigas são poucas as mães que fizeram. Então eu falo que da nossa geração para frente, todo mundo teve essa oportunidade de fazer faculdade, né? Foi uma coisa muito mais rápida ali que aconteceu e tal. E a gente trabalhou. A gente entrou no mercado de trabalho. E cedo, né? E cedo. Muitas mulheres cedo, né? Então, a gente está abrindo essa porta. É um caminho árduo ainda a ser conquistado. Então, muitas mulheres aí na faixa dos 60, 50 estão conquistando cargos bons. E isso assusta. Como assim? Uma mulher tal. Então, hoje, com essa coisa de SG e tal, tem ficado mais fácil. Mas eu acho que é um caminho árduo ainda. Ainda existe um preconceito, né? Então, a gente tem muitos dedos. Os homens nunca vão saber o que as mulheres passam para chegar numa reunião só com homens, com a roupa, com o decote. Então, tem muitas preocupações, desde pegar um carro por aplicativo e se sentir um pouco, né? Será que, nossa, esse cara tá estranho? O homem nunca vai passar por isso, né? Então, desde uma coisa mínima como essa, até um cargo de confiança mesmo, e aí a pessoa já pensa, será que ela chegou ali porque ela fez alguma coisa? Assim, ainda mais se for uma mulher bonita e tá, sabe? Sempre vai ter esse julgamento. Bonita, inteligente. Inteligente, né? Sempre. Porque é isso. Eu lembro quando eu tava na rádio, era uma rádio que tinha só repórteres mulheres. Na época era Sul América Trânsito. Eu falava que a gente era o Waze das pessoas, né? Que não tinha Waze na época. Imagina, tem 15 anos e já o salto, né, de tecnologia já está aqui. E quando eu tinha muitos casos ali de coisas que aconteciam e tal. E quando num ano eu cheguei no helicóptero, eu fui repórter aérea. Mas pelo meu trabalho tal e tudo, né? Sempre muito certinha. E aí eu falava, gente, será que vão pensar que eu fiz alguma coisa? Juro, eu cheguei a pensar. E eu comentei com um cara que era da parte técnica na época. E ele falou assim, a gente te conhece. A gente sabe quem você é. Porque você já pensa no julgamento. Gente, olha, eu fiz uma trajetória muito rápida, né? Entrei na rua e agora já tô... Será que vão pensar alguma coisa? Ele fala, para, a gente te conhece. Então, olha isso. Eu tinha 20 e poucos anos na época, né? Menos de 30 anos. Então, eu acho que é um trabalho muito árduo ainda pra gente conquistar
de pensamento mesmo, até dos eu homens, acho que sabe? Essa tranquilidade, né? Essa tranquilidade de não ter que ficar da dando gente, satisfação, a entendeu? tranquilidade de carregar o corpo da gente, a tranquilidade de caminhar por onde a gente precisa caminhar, sem ficar preocupada com o que os outros vão dizer, vão pensar, Exatamente. porque isso eu acho que também é parte da cultura desde criança, né? Das meninas, principalmente. Sim. Eu vejo que há uma diferença nisso muito grande. Total. As criações, né? Eu tomo muito cuidado com coisas que eu falo pra minha filha hoje, que eu já ouvi, para que ela não tenha medo das coisas ou modo de sentar, sabe, coisas assim, que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para já não criar coisas desde a infância, assim. Muita coisa a gente tem que falar, óbvio, mas a forma como você trata a menina, eu acho que vai fazer diferença lá na frente. Eu acho que sim, acho que depende muito disso. Ô, Karina, a gente tem mais 5 minutinhos. Uau. Passou rápido. Passou muito rápido. O que você esperava de empreender que você viu, assim, que você estava enxergando de um jeito e depois na prática viu que é completamente diferente, assim, que uma dica mesmo que você pudesse dar para quem tá nos vendo, ouvindo? Eu acho que a gente tem que ser muito organizado com tudo. Então, assim, mesmo não batendo o cartão, eu tenho um ritual em casa que eu entendi que faz parte, assim, do meu dia, que é abrir a minha agenda. Eu tenho uma agenda de papel, que eu adoro. E aí eu abro a minha agenda. Então, ao abrir a minha agenda, 8h30, 9 da manhã, que é quando eu termino a atividade física, levo minha filha pra escola, faço o cabelinho dela, aquela coisa, acordo 6 da manhã, tudo, não acordo às 10, né? Mas não me dou esse luxo ainda. Mas assim, eu faço tudo muito cedo, vou pra academia logo que elas ficam na escola, e aí volto, tomo meu banho, abro a minha agenda. No dia que eu não tenho um compromisso logo cedo, assim, abro a agenda, abro o computador. E aí, quando eu fecho a minha agenda em torno de 5h30, 6 da tarde, é o meu final de expediente. E aí eu só respondo e-mails ou coisas muito urgentes, né, mensagens, mas eu entendi que se eu não fizesse essa organização, eu ia ficar refém de um trabalho e não faria sentido eu ter saído. É verdade. Né? Então eu tenho claro que tem dias e dias, né, obviamente. Claro, e tem momentos que são mais mas puxados. quando essa é uma etapa de um ritual que eu faço, que eu acho que vale muito a pena. E ter, assim, tudo que eu lembro, eu marco. Então, falar com fulano, mandar e-mail. E aí, você tem que buscar alternativas. Então, às vezes, você vai por um caminho que você fala, nossa, não está funcionando aqui. Deixa eu tentar um outro tipo de contato, outro jeito de abordar. Então, você vai se recriando, né? Encontrando outras formas para se ajustar e conseguir chegar no objetivo final, que é vender seu produto ou serviço. Então, acho que a organização e não ficar só no método ali também, né? Entender que tem outras possibilidades é um caminho, mas é difícil. Entender que também vai dar errado em alguns momentos, sabe? Assim, tem meses que vai ser bem ruim. E tá tudo bem, não desistir, né? Eu sou a pessoa que não desiste. Mas eu acho que é isso, você falou uma coisa importante, que eu vejo que isso é uma queixa de muitas pessoas que tiveram um trabalho, que o trabalho definia para você o seu horário e a sua organização. Uhum. Você vai trabalhar numa empresa, já tá, ela começa tal hora, enfim. Quando você se torna autônomo, vamos dizer, você tem que criar uma rotina e ser bastante... Não estou falando nada rígido, mas tem que ficar atento a isso. Porque senão, ou você não faz e se perde, né? Porque vão entrar muitas coisas. Ainda mais se você está em casa. Ainda mais se você está em casa. Ou você fica muito rígida também e não aproveita esse novo momento que você pode ter mais maleabilidade com o tempo. Você sabe que teve um dia, recentemente, que eu tirei uma soneca de 30 minutos depois do almoço. E eu fiquei doente, com uma sinusite muito forte e tal, e eu tomei um remédio e me deu muito sono. E aí eu falei assim, gente, eu preciso dormir. E aí aquele negócio começou, tipo, mas como assim você vai dormir? Né? O meu outro eu falando assim, não pode dormir, imagina, você tá trabalhando, você não pode dormir. E aí eu mandei uma mensagem pro meu marido, eu falei, Maurício, né? Eu tô morrendo de sono. Ele falou, pelo amor de Deus, deita 30 minutos. Põe no despertador. Você é dona de si, né? Então assim, eu até me policio pra não ser Caxias demais, sabe? Pra ter esses momentos de folga, de prazer, de possibilidades que eu não tinha antes,
Porque senão não faz sentido. Então, eu fui aprendendo. Eu tô há 2 anos fora, então eu ainda estou aprendendo. Porque no começo eu era muito mais rígida, eu era muito mais rígida comigo mesma, assim, uma chefe brava, sabe? Você teve uma escola longa, né? De muito tempo. Fui uma chefe brava. Karina, pra gente encerrar aqui, o que você deixaria de mensagem pras pessoas? E na sequência, já deixa o seu @, pra quem quiser te acompanhar, te seguir, enfim, ver aí a sua rotina, que eu sei que você compartilha muita coisa da sua rotina. Sou falante. Mas é muito bom. Eu acho que não se acomodar, né? A gente não pode se acomodar. Então, se tem alguma coisa que não vai bem e que te dá ali uma sensação de que você pode melhorar, isso é um ponto. E acreditar em você. Porque a gente tem sempre aquela autossabotagem, aquela vozinha assim, ai, talvez você não seja tão boa. E hoje em dia com rede social, as comparações, não, porque a outra tem não sei o quê, porque a outra, porque a outra viaja. Tudo bem, você não pode viajar, não vai, sabe? Tem um irmão que mora em Nova York, que é filho só do meu pai, tem anos que eu não vejo meu irmão, porque eu não posso viajar. E tá tudo bem. Um dia eu vou poder. Então eu estou plantando uma coisa para um dia eu poder. Então, eu não fico muito me cobrando, sabe? Que a minha vida nunca vai ser igual a do Xande, nunca vai ser igual a da Brenda, porque eu sou a Karina. Claro. Então, acho que é isso. Não se comparar, acreditar em você, se programar, né? E pensar que a gente tem que fazer dessa vida a melhor de todas. Não pode deixar passar essa chance, assim. Para mim, não dá para desperdiçar. Muito bom, Karina. Muito obrigada. Obrigada. Olha, conversar com você dá para sentir assim como você é inteira naquilo que você está fazendo. Que Gosto. Bom. E o meu @, né? Vai que alguém queira. Vai aí. É o @a Karina Godoy. Karina com K e o Godoy com Y. É isso. Tá aí na tela. Obrigado pelo papo. A gente agradece seu tempo, que eu sei que você anotou na agenda de papel, porque ela falou isso tá pra lá, mim. Deixa eu confirmar que tá na minha agenda de papel. Obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. Viu? Obrigada, Vida longa. Karina. Pra nós. Muito obrigado pra todos nós, né? Essa é a ideia. E a gente tem outros episódios. Semana que vem a gente se encontra com mais um bate-papo especial. É isso. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Karina. Amei.